Vamos tentar gravar de novo. Bom dia, hoje é dia 21 de dezembro, é uma quarta-feira, estamos chegando perto do Natal. Terminando o card em jejum, né, para variar. As novidades que aconteceram de sexta, que foi dia 16, até o presente momento, que é dia 16, que é quarta-feira, dia 21. Teve a churrasco da firma, uma chácara lá em Valinhos, perto de São Suci. Tinha uma piscininha, a minha sunga, já mostrei que eu tô no shape. Gosto de treinar tudo, mas o corpo bonito é uma consequência. Tem que valorizar, né? E que mais? Teve o Mr. Olímpia, né? Que é a Copa do Mundo de Fisiculturismo. Eu estava acompanhando os brasileiros, foi em Las Vegas. É muito legal ver o pessoal fazendo os vídeos. E qual que é o assunto desse vídeo? É sobre DJ Bruce, DJ Fletcher. Deveria ter virado DJ, cara. Porque assim, vamos contextualizar toda a situação, né? Eu gosto de rock faz tempo, desde a década de 80, assim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu tive, assim, meu pai tinha um tocador de discos, de vinil, né? Porque meu pai gostava de sertanejo, comprava aqueles vinis de sertanejo. E eu tinha um CDzinho que era daquele filme Grease, né? Que é do Tempo das Brilhantinas em português, que tinha o John Travolta, o Olivia Newton-John. Então era um rock. Eu nem sei que classificar que rock que era aquilo. Então eu adorava o ritmo, sabe? Eu gostava daquela situação. Bom dia, João. O cara tá me olhando muito, eu já cumprimento. Aí, cara, depois disso, em 85, teve o Rock in Rio, né? Aí por causa da Globo, e por causa de um vizinho, ele gostava de Iron Maiden, aí isso também me agradou bastante. Mas eu não escutava Iron Maiden, não tinha um CD do Iron. Então eu escutava de tabela que passava na Rede Globo. Nossa, resumindo, nada, né? Aí eu lembro que uma das coisas que começou a abrir muito minha mente foi no final da década de 80, quando eu entrei no Cotuco, um colega meu me apresentou Metallica, na época do Just For All. Aí aquilo me abriu minha mente, falei, caralho, mano, que massa. Aí eu comecei a escutar Metallica. No começo da década de 90 comecei a frequentar outras pessoas, né, ver outras pessoas e comecei shows de banda de hardcore e punk rock. Aí isso abriu um outro universo pra mim, cara. Eu lembro que quando eu escutei Safari Hamburgers, que é uma banda brasileira, e Safari Hamburgers e Dag Nasty, aquilo explodiu minha mente assim, falei, caralho, mano, muito bom. A consequência disso, eu me interessei por música, comprei uma guitarra, aprendi a tocar guitarra, aprendi um pouco, né? Não vou falar muita coisa, mas um pouco de teoria musical. Acho que aprender bem teoria musical, aprender partitura, sabe? Umas coisas mais avançadas. Ler partitura. Então, cara, montei bandas, umas bandas muito legal, muito boa. Projetos com os amigos. Então você cria toda uma cultura uma cultura não, né? Você cria todo um gosto e um skills, né? Em relação à música. Banda é legal, mas banda tem um ponto negativo, que primeiro que é assim, você tá lidando com pessoas, então você vai tratar com pessoas, é que nem uma família. Então, putz, cara, a gente fica até com inveja com bandas que tem mais de 30 anos, 40 anos, assim, sei lá, tipo Bad Religion, Metallica, né, a convivência, né, só que os caras vão trocando de membros, né. E outra coisa, banda você depende da outra pessoa também. Quantas vezes, cara, em ensaio, alguém furou, ou a vocalista não apareceu, o baterista não apareceu. Se falta um guitarra, pelo menos um outro guitarra supre, né? Se tiver duas guitarras, né? Mas, ixi, cara, isso aí era meio que, nossa, era meio que de lei, assim. Bem, essa é toda a contextualização da situação, né? Agora uma segunda parte para dar mais informações. Eu lembro que final da década de 90 e 2000, eu comecei a frequentar a academia. Eu comecei a aprender natação. Foi a primeira atividade que me fez fazer uma inscrição numa academia. E, cara, eu gosto de passar aqui, ó, no final do cardio, pegar essas, ó,
Pegar umas acerolas, cara, e jogar na boca. Legal, né? Você frequentar a academia e fazer natação. Aí de tabela já fica musculação. Aí você fala assim, Bruce, o que você quer dizer com isso? O que tem a ver uma coisa, música, com academia? Tudo. Porque na academia eu comecei a aprender a gostar de música eletrônica, por osmose. Nem ia chegar pro cara e falar assim, ó, põe aí Glenn Collins. Não, eu tenho que escutar aquilo que tá tocando. Aí dali que eu comecei a gostar de música eletrônica e conhecer todos os DJs que eu gosto, cara. Aí comecei a conhecer Armin van Buuren, David Guetta, A20. Na época eu não tocava aí no Vintage Culture, entendeu? Então, o que mais? Ariane Fila. Aí eu comecei a correr atrás e gostar também junto música eletrônica. Eu acho muito bom. Tem um... Aí eu fico pensando hoje em dia, cara. Cara, quando terminou a minha era de bandas, que foi em 2000 alguma coisa, eu devia ter feito, como eu gosto de música, e eu gosto de música eletrônica, eu devia ter começado a fazer música eletrônica, cara. Eu lembro que teve um Flow Podcast, que teve uma entrevista com um DJ, que esqueci o nome dele, acho que é o Kirsten, que é amigo do Vintage Culture, inclusive. Ele tinha banda também, e ele falou que começou a fazer música eletrônica porque ele não tinha com quem tocar. Ele queria fazer música, mas estava cansado do relacionamento de banda, que era um desgaste total, dependendo de pessoas. Bom dia. E então ele começou a fazer música eletrônica e deu certo. É a mesma coisa com o Vintage. Começou a fazer música eletrônica e deu certo. Então, eu gosto de escutar. Um outro ponto também, meu YouTube Premium, né? Ele é que nem o Spotify, ele fala assim, quem foram as músicas, o gênero, os artistas que eu mais escutei durante o ano 2022. Aí tava lá, em primeiro lugar, em primeiro lugar tava o Face to Face, né? Cara, hardcore melódico tá no coração mesmo. Disturbed, o Iron, escutei bastante Iron esse ano. E aí os dois últimos, assim, porque apareceram os 5 primeiros, assim. São 2 DJs, o Vintage Culture e o A20, né? O falecido A20. Eu gosto bastante de escutar. É isso, cara. Esse é o arrependimento que eu tenho. Deveria ter virado DJ. Pegado um software de música, aí um Fruit Loop da vida, seja lá o que for. E aprendido. Pegar alguns plugins e começar a criar umas músicas. E como a gente tem experiência de banda, como a gente tem experiência de banda e experiência melódica, cara, eu acho que eu ia me dar muito bem, cara. Porque nós criávamos música, eu tinha bandas pra criar músicas, não? Sabe? Fazia 1 ou 2 covers, o resto era música própria. Um cara muito bom pra criar música era meu irmão, cara. Ele tinha as melhores melodias. Aí a minha antiga vocalista Carol encaixava as letras. Mas aí você fala assim, e a dificuldade de aprender com um software desse? Filho, eu sou engenheiro, eu trabalhei com softwares de engenharia muito pesado. Então, tipo assim, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, que são softwares de projeto e modelagem 3D na área mecânica. O software mais pesado que eu já usei na minha vida foi o Ansys Workbench, que é um software de simulações. Tanto termodinâmica, fluidodinâmica, vibrações do negócio e mecânicas. Então, se eu sei usar o Workbench, cara, putz, cara, usar esses softwares de música aí, Fruit Loop, não deve ser difícil não, cara, deve ser meio que tranquilo. Nossa, cara, deixa eu pegar aqui na minha casa pra abrir o portão. E é isso, cara, quem sabe teria dado certo, quem sabe eu começo a fazer, a me interessar e aprender a fazer música novamente, né? Aí coloco umas camadas com guitarra, mas eu preciso ver também, porque, como eu falei, né? Hoje, agora com 50 anos, minhas prioridades mudaram. As minhas prioridades mudaram e o tempo que eu tenho, que sobra assim, eu fico estudando coisas que eu gosto bastante também, que é a área de programação. Mas deixa sobrar um tempinho, que eu vou começar a me dedicar a isso. Beleza? Então é isso aí, cara.
Tudo de bom pra vocês. Cheguei em casa, tomar banho, tomar café, tentar resolver um probleminha antes. Trabalhar. Valeu!